Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 21 de novembro. Agora na Espanha, meio-dia e 45. No Brasil, 8h45 da manhã. O mundo cripto segue sentindo os efeitos do colapso da FTX. O efeito dominó ainda vai se desdobrando. O braço de staking e earn da Gemini, a Genesis, suspendeu os saques. O hacker que no apagar das luzes desviou os criptoativos da FTX, resolveu usar o domingo para despejar ETH e trocar por BTC. Já foram despejados aqui dezenas de milhões de dólares e tudo isso está afetando bastante e deixando os mercados nervosos. A quantidade de arbitragem no mercado diminuiu muito. O que é arbitragem, Renato? A arbitragem é quando os bots de traders eles acabam se aproveitando da diferença de preço de um mesmo ativo em diversas plataformas. Ou seja, se a ETH está um pouquinho mais barata na Binance, ele compra na Binance e vende na Bitfinex. Mas o medo do contágio e do efeito dominó decorrente do crash da FTX diminuiu muito o nível de arbitragem no mundo cripto. Os traders basicamente estão fugindo e isso está afetando como um todo a criptografia. Então a gente ainda segue sem conseguir incursionar para dentro do canal de Keltner, mas de qualquer forma o fundo que a gente fez na madrugada de domingo para segunda ficou em 15.897. E aquele fundo do frenesi decorrente do efeito dominó do dia 14 de novembro ficou em 15.815. E o fundo do day after, do dia seguinte, a suspensão de saques pela FTX, ficou em 15.588. Então, até o presente momento, os fundos das principais agulhadas decorrentes do crash da FTX ainda estão ascendentes. Então, a nossa figura triangular logo abaixo do canal de Keltner ainda não está revogada. Se a gente perder 15.815, aí sim eu tenho para mim que a gente vai desenhar sim uma canaleta virtual de baixa para fazer novos patamares para o fundo dessa corretiva. O que eu acredito que não deve acontecer, já que o mercado já está sedimentando esse efeito dominó, esse despejo do hacker, que num primeiro momento acharam que eram as autoridades de Bahamas, mas num domingo eles não fariam um despejo desse, no domingo, estreia da Copa do Mundo, eles não fariam um despejo desse de dezenas de milhões de dólares, está aqui na Etherscan para quem quiser acompanhar. Então muito provavelmente foi um hackeamento, ou eventualmente até um hacker amigo do Sam Bankman-Fried. Nada tá fora do radar, tamanha a bizarrice que foi o crash e a maneira como se deu a administração tresloucada de Sam Bankman-Fried. No semanal, a gente não conseguiu promover o engolfamento. Vocês vejam que a protuberância do corpo real desse candle semanal, cujo desenho começou agora na virada da VWAP de domingo para segunda, está avançando. Então a gente não interrompeu esse ímpeto vendedor, já que seria necessário um engolfamento. Na hora que engolfar, a BTC simplesmente desabou, desenhando uma protuberância de corpo real que avança para baixo da protuberância da base do corpo real anterior, ou seja, não houve um engolfamento, então esse ímpeto vendedor segue plenamente vigente. A gente precisa engolfar, abraçar o candle subsequente pelo candle anterior, para aí sim ter um indício de que ela vai retornar em direção à MM200. A MM200 subiu um pouquinho, está ali em 24 mil e pouco, ela segue subindo, embicada para cima, justamente porque desde que ela foi plotada, ela nunca esteve embicada para baixo, sempre subindo, e é a primeira vez que a gente desenha essa série de corpos reais para baixo da MM200. No nosso gráfico da banda de VWAP mensal, a gente agora está diante dessa protuberância de um corpo real para baixo, a gente está correndo um sério risco de estressar a lower e eventualmente romper esse engolfamento aqui da grande banda do mês 6 de 22, que segue engolfando ainda a banda do mês 11. Mas se a gente estressar um pouquinho mais a lower, com certeza a gente vai romper esse engolfamento, aí descaracterizaria nosso padrão de fundo. Mas por enquanto ele está vigente. No intraday, a BTC, deixa eu botar aqui, eu estava na XMR, que foi um sinal que a sala deu e fechou na madrugada.
A BTC tá um reloginho suíço, bateu na lower, voltou para VWAP, bateu na upper, voltou para VWAP, ameaçou aqui dar um beijinho na lower, voltou rapidamente para VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais e vai ser lucro no bolso dos assinantes. Na Seara Fática, a principal notícia é o hacker que decidiu despejar 250 milhões de dólares em ETH durante o final de semana. Cada operação é um levemente acima de 10 milhões de dólares e ele segue despejando. Tem até 2 operações pendentes aqui. Eu fiz refresh agora há pouco. E a Binance agora detém 600 mil bitcoins, um pouco mais de 2% de todas as bitcoins em circulação. Só que o volume total de ativos cripto detidos pela Binance diminuiu bastante. As pessoas estão se conscientizando que devem fazer o dever de casa quanto à autocustódia. Naquele meu gráfico em que eu reportei que o mundo cripto vai caminhando naquelas camadas de ataque vezes 10, quando a BTC estiver ali naquela camada de 1 milhão para 10 milhões de dólares, muito pouca gente que está rodando ativos criptos em exchanges, até mesmo a Binance, muito pouca gente vai estar no game ainda. Muitos terão perdido todos os seus ativos criptos, justamente porque a maioria desses players não estarão mais existindo. A FTX só foi a última, mas infelizmente não foi o único evento desse tipo. Outras FTX vão acontecer, justamente porque só a autocustódia, só a preservação das suas chaves privadas que lhe dão acesso aos seus ativos criptos é capaz de manter você vivo no game quando uma BTC estiver valendo 1 milhão de dólares. Infelizmente, a maioria desses players sequer estarão ainda operando quando uma BTC bater o patamar de 1 milhão de dólares. Então, para quem quiser aprender tudo sobre autocustódia, é só comprar o curso de autocustódia do canal Trade with Renato ou assinar o Clube Ouro. Vale muito a pena, justamente para você se manter vivo nesse game. E líderes do G20, incluindo Joe Biden, afirmam que os criptoativos precisam estar sujeitos a uma regulamentação robusta. É o novo normal. E na capa da Bloomberg aqui, traders fogem dos mercados criptos e alimentam um brutal descompasso nos preços dos ativos, que idênticos em várias plataformas, mas divergindo claramente no preço, justamente porque a quantidade de arbitragem diminuiu bastante. Os preços de ativos essencialmente idênticos em várias plataformas diferentes estão divergindo, num claro sinal de que os dominós ainda estão caindo. Muitos bolts de arbitragem foram desligados justamente porque há um perigo real e iminente de contágio decorrente da FTX. O último evento foi a Gemini, que suspendeu os saques do seu braço Genesis de Stake e Earn. Enfim, e o CryptoBank Silvergate enfrenta o contágio da FTX. Esse banco cripto que chegou a comemorar a transformação da instituição num banco preferencial de criptomoedas, estava crescendo exponencialmente e agora está em apuros, já que ficou muito exposto ao crash da FTX. Eles devem fazer um comunicado nas próximas horas. E na seara geopolítica, a Alemanha vai fornecer mísseis Patriot à Polônia. O conflito vai se agravando e o inverno duro vai chegando. Já há neve em Kiev e o conflito não dá sinais de que vá caminhar para um acordo de paz. Esperamos sinceramente que isso termine logo, mas a BTC segue ainda no rescaldo do colapso da FTX. Se a gente perder esse fundo aqui em 15.815, aí é fatal que a gente vá desenhar uma canaleta virtual de baixa aqui no curto prazo e deve desafiar aquele fundo do day after, do dia seguinte à suspensão de saques na FTX em 15.588, de repente formando um fundo duplo ou eventualmente desenhando uma canaleta virtual de baixa para a gente achar um novo patamar para esse fundo. Mas os analistas on-chain estão dando conta de que a BTC está desenhando um fundo
de acordo com parâmetros analisados dentro da cadeia blockchain da BTC. Mas enfim, fica no radar, a gente precisa preservar esse fundo aqui em 15.815. Na madrugada a gente fez a mínima em 15.897. Então, ainda de uma maneira geral, os fundos estão ascendentes. Segue em vigência essa figura triangular logo abaixo do canal de Keltner. Daqui a pouco eu volto para analisar ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.